Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 15 de novembro de 2025. Esse é o Sexta de Trade, sempre com análises diárias aqui para vocês, se baseando em números e estatísticas, mas mostrando na prática para vocês a nossa linha de raciocínio. Como determinados times podem pontuar bem contra o outro, como eles podem ser superiores, qual o melhor encaixe para determinados jogadores, um conteúdo aprofundado que você só encontra aqui no Sexta de Trade. Então já vai se inscrevendo no canal e deixando o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. A gente tem uma metinha que a gente está sempre batendo, então a gente conta com vocês também nesse final de semana. A gente já tem a aprovação de vocês de que vídeos aos sábados e domingos vão ser interessantes, mas para a gente mostrar ou entender para vocês que a gente está agregando de fato, a gente precisa desse like, que é a melhor forma da gente entender que a gente deve continuar com esses vídeos. Meta de 200 likes pro vídeo de hoje, o nosso grupo VIP está aqui embaixo, o melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo, e também você também pode acessar o nosso Instagram, @sexta-de-3, conteúdo exclusivo tem lá também. Ou seja membro do canal por apenas R$5, sim, R$5 você vai ter acesso a vídeos exclusivos semanais, ou seja, 4 vídeos por R$5, vídeos educativos que vão trazer para vocês muito conhecimento e vai ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Então, seja membro do canal clicando aqui embaixo. Lembrando que segunda-feira já vai ter mais um vídeo. A gente tem vídeo exclusivo lá de como montar boas zebras e muito mais que teremos pela frente. Beleza? Bom, bora começar com essa rodada mais curtinha. Ontem tivemos um dia muito interessante com diversos greens. Foram 4 tips lá no nosso grupo VIP com 3 greens com odds muito interessantes. Saímos no positivo mais uma vez, mas hoje é um dia um pouquinho mais complicado, mais perigoso. Vamos tomar bastante cuidado, por isso é muito importante vocês estarem bem abastecidos de informações para essa noite. Bom, os Cavs jogam em casa hoje na abertura da rodada às 7 horas contra o Memphis Grizzlies. O Grizzlies que está em crise, o Grizzlies que está jogando com muita dificuldade, tendo dificuldades de pontuar e vem sofrendo muitos pontos. O Memphis tendo seu principal jogador, o coração do time, o cara ali que o time foi montado praticamente para potencializar ele, o Ja Morant, que está em crise de relação com essa franquia e está demonstrando enorme falta de vontade, principalmente para defender. Então, a partir do momento em que a gente entende que o Memphis Grizzlies vem sofrendo muitos pontos, sendo nessa temporada por 100 posses de bola uma das 10 piores defesas da NBA, a gente correu atrás para entender quais são os principais pontos nos quais eles acabam sofrendo muito, onde eles estão falhando para eles terem uma defesa tão ruim. Então a gente vai aqui em Play Type e a gente já sabe que eles vêm sofrendo muito nesse backcourt por conta da falta de disposição defensiva do Ja Morant, por conta da saída do Desmond Bane que foi ali para o Orlando Magic. E a gente pode ver aqui que essa dificuldade deles é grande, principalmente na hora de propor uma troca vinda de um pick and roll handler, ou seja, eles são dos 10 times que mais sofrem pontos para jogadas desse tipo, jogadas que são especialmente praticadas ali por armadores. Então, quando a gente observa aqui no defesa versus posição, a gente entende que sim, eles estão sofrendo muito no backcourt, que o terceiro time mais vazado para shooting guards, que são os alas armadores, e o primeiro time que mais sofre pontos para armadores, sendo também o time que mais sofre bolas de 3 para jogadores dessa posição e o quinto que mais sofre bolas de 3 para shooting guards. E quem é o shooting guard do Cleveland? O melhor jogador deles, Donovan Mitchell. Hoje, mais uma vez, teremos a ausência do Darius Garland e o companheiro ali de armação do Mitchell, que deve ser o Sam Merrill, talvez o Lonzo Ball, não são jogadores ali com tanta qualidade para a bola ficar tanto na mão deles. Então, Donovan Mitchell vai comandar as ações. Eu gostaria de uma linha mais baixa para ele, mas vamos aqui de mais de 28.5 do Spider, que hoje enfrenta um adversário bem favorável aqui para ele produzir bem, tá? Quando a gente olha aqui o Donovan Mitchell na temporada, são 30.5 pontos de média. Ele superou o over ali que as linhas que o mercado estabeleceu em 5 dos últimos 6 jogos, então o mercado ainda não está entendendo qual a linha ideal para esse jogador. Ele que vem numa sequência de 29, 28 e 31 pontos, mesmo com field goal não muito alto. Por quê? Porque ele está arremessando bastante e sendo bastante insistente nesse número de arremessos, a gente pode ter um bom resultado aqui. Ele conseguiu em 10 dos últimos 15 jogos mais de 28.5 pontos, e quando a gente pega aqui os últimos 2 confrontos do Spider contra o Memphis Grizzlies, ele marcou 29, 33 e teve uma média de 31 pontos quando o Memphis era uma defesa melhor do que a que eles são hoje. Para jogadores da sua posição e com características semelhantes que enfrentaram recentemente o Memphis Grizzlies, 9 dos últimos 10 foram over na pontuação, além de que o Peyton Pritchard conseguiu 24 pontos, o próprio Jaylen Brown nessa partida também ele conseguiu ser over, a gente indicou no grupo VIP e deu green. Vou falar agora a respeito de Hornets e Thunder. Aqui a gente tem mais um cestinha para indicar para vocês. Eu não entendo porque que o mercado tá mantendo essa linha de 30 pontos aqui, pagando mais de 50 pro Shea, mas então bora aproveitar.
Na verdade, eu até meio que sei, né? Porque a linha de pontuação dele ali tá em torno de 31,5, 32,5 e ele não tá conseguindo superar esse over. Já que ele tá sempre no under, não tem por que o mercado ajustar, mas eles poderiam pelo menos ajustar ali a linha de 30 pontos e ainda bem que eles não ajustaram. Se vocês foram ver, o Shea, ele foi under aqui em 3 dos últimos 4 jogos, em diversos jogos recentes que estão esses aqui marcados em vermelho, tá? Só que, pelo menos os 30, ele conseguiu marcar. Então, nos últimos 13 jogos aqui que ele fez, em 11 ele conseguiu pelo menos 30 pontos, o que é muito interessante para nossa equipe. E hoje ele enfrenta um Charlotte Hornets, uma das piores defesas da liga, e um time que jogou ontem, então eles vão estar cansados para jogar hoje. O Charlotte, nesse momento da competição, eles são a 6ª pior defesa por 100 posses de bola da liga, e eles, em resumo, eles sofrem muitos pontos para cestinhas, não tem muito o que explicar aqui, mas principalmente eles sofrem muito para cestinhas que conseguem chegar com facilidade ali no garrafão. Então, a gente vai ter algumas inconsistências aqui em relação à defesa versus posição, porque qualquer cestinha pode pontuar muito bem contra eles. Então, se o cestinha, por exemplo, ali do Hornets, do Bucks, que foi o time que enfrentou ele ontem, era o Giannis, muitas vezes o Giannis vai ser o principal pontuador do time e aí vai acabar deixando ausente a pontuação de jogadores de outras posições. Só que especialmente para armadores, mesmo que o cestinha seja um pivô, um ala pivô, os armadores também continuam bem. Então 9 dos últimos 10 aqui que enfrentaram os Hornets foram over. Ontem eles jogaram contra os Bucks e foram derrotados, o Ryan Rollins que vem muito bem, e o único jogador desse calendário que foi under foi o Davion Mitchell, com apenas 1,5 pontos abaixo da linha que o mercado estabeleceu. Porém o Davion Mitchell é um armador ali muito mais coletivo, defensor, não necessariamente um cestinha. Então, ele é um cara que, tudo bem ele não ter marcado over aqui, porque os outros jogadores conseguiram, e a gente espera pelo menos 30 pontos do atual MVP da NBA. Mas falando aqui a respeito de Pacers e Toronto, aqui a gente vai trabalhar com uma vitória, tá? E claro, não tá pagando tão bem aqui pro Toronto Raptors vencer essa partida, mas mesmo eles sendo visitantes, tá pagando bem aqui um handicap negativo, baixo aqui. Vamos de menos 3,5, em torno de 1,50 é o que a gente gosta de trabalhar. Só que apesar de não estar 1,50 aqui, menos 2,5 parece até mais interessante. Já tá 0,02 ali da odds que a gente gosta de trabalhar, mas enfim, no YouTube a gente tem um compromisso de trazer para vocês pelo menos odds de 1,50, no grupo VIP odds superiores lá, muitas vezes odds de 2 ali é o que a gente gosta de trabalhar, 1,80 e pouco também. Aqui a gente tem um Toronto que pode ser bem superior, porque o Indiana vem sendo a pior equipe da NBA. Eles estão sem o seu armador titular, seu armador reserva, e perderam seu principal protetor de aro, Miles Turner, que foi pro Milwaukee Bucks da última temporada para essa. Então é um time que enfraqueceu muito, não tá conseguindo vencer. Eles são a 5ª pior defesa da NBA. Eu gosto de ficar a favor de boas defesas, por mais que o Toronto Raptors não tenha potencial individualmente falando assim de ser uma defesa de elite, eles são uma defesa mediana, acho que eles têm um que é suficiente para produzir bem. Ofensivamente é o 7º melhor ataque da NBA, e a gente tá falando de um Indiana aqui que tem dificuldades de criar, é o pior ataque por 100 posses de bola da liga e tem o 2º pior net rating da liga. O net rating é o saldo tirado a cada 100 posses de bola de quantos pontos você pontua, menos quantos pontos você sofre a cada 100 posses. Então eles têm um saldo negativo de menos 14,3. Já o Toronto Raptors tem um saldo interessante aqui de 3,6, então uma diferença muito grande, tá? O Indiana Pacers, nos últimos 10 jogos aí, eles venceram apenas um, venceram o Golden State Warriors, um time que eles têm muito encaixe, porque o Warriors estava vivendo uma pequena crise interna ali, alguns dilemas, e é um time que pontua muito bem do perímetro, coisa que o Indiana Pacers até sabe se defender bem. Eles têm ótimos defensores de perímetro, mas por dentro, na média e curta distância, eles são terríveis, e por conta da falta de armadores eles têm dificuldades em criar jogadas. Até por isso as derrotas deles foram muito grandes. Eles conseguiram perder, vou só citar para vocês aqui três dos times que tem aí tudo para ser um dos 10 piores da temporada. Phoenix, que eles perderam por mais de 33 pontos, e eles sofreram 152 pontos pro péssimo Utah Jazz. Contra o Brooklyn Nets, que é outro time terrível, eles conseguiram a proeza de perder por 9 de diferença, e acredito que o Toronto, que tem encaixe interessante para produzir bem contra eles, podem ir muito bem hoje, porque o Raptors não é um time muito da bola de 3, eles têm ali no Scottie Barnes, o Brandon Ingram, jogadores ali com altura suficiente e qualidade para pontuar, principalmente na média e curta distância, que é onde o Indiana mais sofre. Eles até têm bola de 3 com Quickley, RJ Barrett, Grady Dick e outros jogadores de rotação, e também seu próprio pivô ali que arremessa muito bem de 3, mas acima de tudo é um time que eu gosto, acho bem subestimado nessa temporada, vai surpreender em muitos momentos, ainda mais jogando na fraca Conferência Leste, na qual o Indiana consegue ser um dos piores times. Então, essa vitória deve vir aí com uma diferença de pelo menos 4 pontos. Vamos nesse handicap do Toronto, por mais que eles sejam visitantes, tá?
Vamos falar aqui de Bucks e Lakers, mas não sem antes, pessoal, pedir para vocês deixarem um like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. A gente conta muito com a ajuda de vocês. Antes da gente fazer essa análise, a gente pede a meta é de 200 likes pro vídeo de hoje mais uma vez. Clica no botão de joinha, não custa nada, tá aqui embaixo. Rapidinho e vai ajudar demais. Beleza? O nosso grupo VIP tá aqui na tela para vocês. Uma oportunidade incrível para vocês terem acesso a diversas tips que vocês não encontram em lugar nenhum. Todo mundo aí que faz apostas em NBA sabe que tá cheio de galera na internet aí que só copia e cola tips, sai mandando não sei o que, odd 55, umas loucuras. Aqui é sério. A gente pretende que vocês, mais do que copiem e colem tips, vocês se tornem apostadores de alto nível através do conhecimento. Beleza? Bucks e Lakers, a gente tem aqui o Bucks jogando em casa, eles jogaram ontem, como eu disse, contra os Hornets, mas tiveram uma vitória até que tranquila, sem que o seu principal jogador, Giannis, forçasse muito o jogo. Eles encaram o Los Angeles Lakers, que joga hoje como visitante, mas sinceramente, eu acho que a melhor escolha aqui é esticar o handicap favorável ao Bucks. Eu não gosto muito de trabalhar com vitórias nos últimos anos, tá? Mas aqui eu acho que vale a pena o risco, vamos de mais 4.5 para o Bucks, ou seja, eles podem vencer ou perder de no máximo 4 de diferença, só não pode perder de 5 ou mais, então a gente tem uma vantagem legal aqui, pagando em torno de 50 aqui, que eu acho bem interessante. Bom, os Lakers, para começar, eles sofrem muitos pontos para a posição de ala de força, que é a posição do melhor jogador do Bucks, Giannis. Eles são um dos 10 times mais vazados para jogadores nessa posição. A equipe do Los Angeles Lakers vem sendo uma defesa ruim. A defesa do Bucks também não vem sendo grande coisa, tá? E eu gosto de ficar a favor de boas defesas, inclusive as duas estão ali na parte de baixo da tabela, o Bucks é até um pouquinho pior. Só que o grande ponto aqui dessa discussão é que eu acho que o calendário dos Lakers é um pouquinho mentiroso. Eles estão jogando bem? Estão, mas eu acho que contra times ali de um nível de Bucks para mais, eles não se saíram bem. Eles venceram o Golden State Warriors, ok, mas perderam 2 vezes para o Minnesota e eles perderam de lavada para o Oklahoma City Thunders. De resto, eles enfrentaram alguns times bem medianos na minha visão ali, como o Miami Heat, o Portland, o New Orleans Pelicans e Charlotte são times ruins. Não é um cenário assim que a gente fala, caramba, o Lakers de fato foi testado. Não, eu acho que não, e talvez eles vivam seu pior momento, onde eles perderam 2 dos últimos 4 jogos, uma surra pro OKC e também contra o Atlanta ali, eles perderam pro Atlanta muito desfalcado e não jogaram nada, tá, nessa partida. Eles tiveram relativa dificuldade contra os Hornets ali, porque só venceram por 10 de diferença, um time que é bem inferior. E contra os Pelicans, que eles jogaram ontem, eles se saíram bem. Green no VIP lá com a pontuação do Austin Reeves e Green também aqui no YouTube com as assistências do Luka Doncic. Bom, mais nos confrontos diretos a gente tem uma vantagem aqui pro Bucks que eu acho que chama bastante atenção. Em 9 jogos são 6 vitórias pros Bucks, mas eles cobriram esse handicap de mais 4.5 aqui em todos os jogos. A pior derrota que eles tiveram aqui foi por 4 de diferença, o que não seria suficiente para os Lakers cobrirem esse handicap que a gente está favorável aos Bucks. Beleza? Outra coisa que me preocupa bastante em relação aqui a esse Los Angeles Lakers é o excesso de necessidade de que os seus armadores estejam bem. Luka Doncic e Austin Reeves, porque a gente tá falando aqui de um Bucks que nem sofre tantos pontos assim para jogadores dessa posição, tá? E a gente tem, não tô falando que o Gary Trent Jr. vai parar aqui o Luka Doncic, não é esse o ponto. Só que eu acho que os jogadores de garrafão dos Lakers não são tão confiáveis, principalmente contra ótimos defensores como o Giannis e o Miles Turner. E do outro lado, os jogadores de garrafão defensivamente também não vão ser confiáveis contra o Giannis, por exemplo, que é uma máquina aí, é um cara que tem grande produção, para muito melhor jogador dessa temporada até aqui. E se o Los Angeles Lakers não conseguiu segurar o Giannis com Anthony Davis, LeBron James, imagina hoje, sem os dois, dependendo ali, por exemplo, de um Rui Hashimura ou de um DeAndre Ayton, eu acho que é muito pouco. Então, quando a gente fala de riscos, essa é a aposta mais complicada de bater hoje, porque não dá pra gente ficar contra um time com Luka Doncic que pode fazer milagre. Mas, no geral, pelo mando de quadra, pelo handicap positivo, pelo encaixe, eu acho que o Bucks pode se sair melhor nessa partida e que bom que a gente pode perder de no máximo 4 de diferença. O calendário do Bucks até aqui eu considero um calendário tão mediano quanto dos Lakers, então são times ali que a gente ainda vai precisar entender. Eles venceram um Knicks, que por exemplo ali a equipe dos Lakers não conseguiu vencer e com tranquilidade. Eles venceram um Warriors, aí sim o Lakers conseguiu vencer. Venceram o Bulls, só que o problema é essa inconsistência aqui dos Bucks. Mas com o Giannis em quadra eu fico um pouquinho mais tranquilo e acredito que esse handicap positivo seja a melhor escolha. Para finalizar o vídeo, vamos falar de Minnesota e Denver Nuggets. Aqui o nosso palpite vai ser
Um over em assistências do Nikola Jokic, para mim o melhor jogador do mundo. Então a gente tem hoje, a gente já falou, o atual MVP, Shai, o melhor jogador do mundo para mim, que é o Jokic, e a gente falou aí do jogador que nessa temporada vem muito bem, o Giannis, que pode se destacar. Vamos ficar a favor aí desses craques ou dos seus times, mas em relação ao Jokic, vamos ficar aqui nas assistências. Mais de 9,5 assistências acima dele. O Jokic, sempre que ele enfrenta um time com o Rudy Gobert, que é um dos principais protetores de aro da liga, tem como objetivo tirar esse grande protetor de aro do garrafão, puxando ele para fora. E como isso pode acontecer? Trabalhando ali no perímetro, passando a bola, armando o jogo, arremessando de 3, fazendo o Gobert falar: se eu ficar aqui, esse cara vai matar a bola de 3. E aí eu gosto de trabalhar no over em bolas de 3 contra o Gobert, quando o pivô ele arremessa bem de 3. Mas o Jokic está com a linha de 1,5 e ele é um cara muito mais de aproveitamento do perímetro do que de volume. Então eu vou evitar, vou tomar cuidado, mas ficar de olho no ao vivo para trabalhar com acima de 0,5 bolas de 3 dele. Mas como ele pode tirar o Julius Randle e também o Rudy Gobert da proteção de aro, trabalhando por fora também, passando a bola. A gente tá falando aqui de um Minnesota Timberwolves que nessa temporada eles são um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo para armadores, para pivôs na liga, né, que é a posição na qual o Nikola Jokic joga, e ele é disparado o melhor pivô passador da NBA. Ele superou essa marca aqui em 4 dos últimos 5 jogos contra o Minnesota, inclusive nesse jogo aqui nessa temporada, onde ele completou para 10 e a gente garantiu um green. Não lembro se eu passei no grupo VIP ou foi aqui no YouTube, mas foi através dessa mesma leitura, beleza? Tem média de 10,9 assistências por jogo nessa temporada, encara aqui um adversário muito favorável nesse quesito para ele produzir bem. Beleza, vamos aqui nesse over em assistências do Nikola Jokic. Principal jogador para ficar de olho em relação à pontuação é o Anthony Edwards. Ele tem um encaixe bem legal aqui contra esse Denver, mas a linha dele tá muito alta, vamos tentar esperar ela baixar um pouquinho, tá? Esses jogadores trabalham de fora para dentro, fisicamente são imponentes, que fazem o movimento do perímetro e de infiltração. Geralmente são jogadores que têm mais facilidade de machucar o Denver, porque a estratégia do Denver é não deixar o Jokic ficar pendurado em faltas, porque o Denver depende muito dele. Então, se ele estiver pendurado em faltas, ele vai ficar minutos de fora. Com isso, o time fica mais frágil no ataque e na defesa também. Então, o que eles fazem? Eles evitam ao máximo que os jogadores rivais infiltrem. Só que quando eles infiltram, o Jokic não faz tanta questão de proteger o aro assim, não que ele deixe passar, mas ele não vai arriscar fazer uma falta e ficar pendurado, porque ele é muito valioso. Então você tem um Jokic ali meio molão protegendo o aro ali. Então o desafio do Edwards vai ser passar pelo Aaron Gordon, vai ser passar pelo Cam Johnson, né, desculpa, e poder pontuar muito bem contra esse adversário que, se deixar ele chegar no garrafão, ele vai produzir, mas a linha tá alta, como eu disse para vocês, vão esperar baixar um pouquinho, principalmente porque o Anthony Edwards e companhia jogaram ontem, podem ter certas dificuldades. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!